Família Recontando do Saber, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que você nos acompanha, que você assiste esse vídeo. Ontem nós tivemos um fenômeno no Brasil, que é um fenômeno que acontece no mundo todo, em especial desde o século XIX e século XX. A morte de uma pessoa famosa, conhecida, que nós conhecemos apenas pelos meios de comunicação normalmente. Nós tivemos no Brasil vários momentos de comoção em função disso. Os líderes políticos, como Getúlio Vargas, como Tancredo Neves, mas também e principalmente artistas, como a morte de Carmen Miranda, por exemplo, ainda na década de 50 do século XX, que causou uma grande comoção nacional. Mais recentemente, da geração um pouco mais nova do que a minha, a morte dos Mamonas Assassinas, em 96, se não me engano, né? E também Ayrton Senna em 94. E esse fenômeno ele repercute muito, né? De uma forma muito interessante, porque não conhecemos as pessoas, mas sofremos com elas. E isso afeta e abate e chega a cada família e a cada criança. Não adianta a gente pensar assim e falar algumas coisas meio óbvias que as pessoas falam, mas a gente nem conhecia, você nem gostava dela. Não é isso de que se trata. Se trata de um fenômeno que é um fenômeno decorrente de novas relações que acontecem, que não aconteciam 3 séculos atrás. Eu digo novas pensando num processo histórico, né, da humanidade. E é um momento também, acaba se tornando um momento de comoção social. No caso específico do acidente de ontem, né, eu gravo no sábado esse vídeo, tivemos ainda a questão do resgate, transmitido ao vivo, como foi, por exemplo, o caso do Ayrton Senna também, né, que me marcou profundamente. Bom, mas e como isso afeta e atinge cada criança? De todas as coisas que talvez diferenciam a educação, a criação e a relação das pessoas, das crianças, a morte é uma das mais curiosas. Quanto mais a nossa sociedade se torna materialista, se torna apegada às coisas materiais, menos a criança se encontra com a morte. Eu me lembro de um diácono católico que contou para mim que uma vez indo num enterro, ou melhor dizendo, num velório, numa casa muito simples, muito pobre, ele viu a família levando as crianças, quase que empurrando as crianças para ver a avó que falecera, que estava sendo velada dentro de casa, né? Que acontece com pessoas muito pobres, que não tem como pagar um local para um velório próprio, né? Que não tem um velório próprio. E isso foi uma coisa que marcou muito ele, porque nós sabemos que, ainda mais isso, ele me contou uns 30 anos atrás, ou talvez mais. Mas se nós pensarmos na sociedade de hoje, cada vez a morte vai se distanciando da gente. Tem lugares que se maqueia o morto, põe-se nos Estados Unidos, põe cigarro na boca do morto para dar a impressão de que ele está vivo, né? Bom, e a morte é algo que é muito difícil de explicar. E talvez não seja necessário explicar. É claro que, eu volto a dizer, cada um tem a sua fé religiosa, e essa fé é transmitida pela família e pelas instituições para buscar dar um sentido, né, para a existência humana. Mas o contato da criança com a morte, ou melhor dizendo, o contato de todos nós com a morte, é o contato com uma coisa que se chama finitude. Se nós acreditamos, e muitos acreditamos na vida após a morte, e até a maioria das pessoas acredita, de fato, isso é histórico, há mais de 20 mil anos as pessoas levam flores aos túmulos, né? Há mais de 20 mil anos, né? Inclusive quando um arqueólogo encontra uma sepultura, ele sabe que é uma sepultura humana exatamente porque tem flores nessa sepultura. E todo dia de finados esse fenômeno se repete, não só entre os católicos, aliás. Então, se nós acreditamos, né, nessa eternidade,
nós também com a morte começamos a acreditar numa coisa que é a finitude, que é o limite, que é algo que a criança, especialmente o adolescente, não tem noção, porque o adolescente ele está no começo da corrida, ele não, e a criança também, né? Só que o adolescente já começa a entender um pouco mais o mundo e ele acha que aquilo não é para ele. Observem que nós estamos passando um dos momentos mais terríveis da história do país em termos de morte. Morreram mais de 600 mil pessoas por uma doença. Muitas delas poderiam não ter morrido se fossem vacinadas ou se houvesse um cuidado social a tempo. Mas a morte é o encontro da vida, como se diz, é a única certeza, e alguns ironizam dizendo que os impostos e a morte são a única certeza que nós temos. Bom, como eu disse, talvez não seja o caso de explicar, mas é o caso de vivenciar, é o caso de permitir que a criança, cada uma delas, tenha o seu encontro com o pensamento, com o limite, com a dor do que é a morte, mesmo que seja de uma cantora aparentemente distante da realidade dela, mas não é, porque pelos meios de comunicação é uma pessoa próxima, e levar essa criança a amadurecer um pouco, não com que a gente vai falar, eu acho que não há o que falar, é muito de respeitar o momento, o encontro com essa realidade que muitos de nós não queremos e não aceitamos. Aliás, muitos de nós não, eu acho que ninguém aceita a morte, né? Mas uma coisa é não aceitar, no sentido de que não quero morrer. Outra coisa é não aceitar no sentido de que, eu não vou morrer. Eu acredito que exatamente a idade adulta é aquele momento da autonomia. A criança depende totalmente de nós, ela é heteronoma, né, no sentido de que outro a leva adiante, mas a idade adulta é exatamente quando nós aceitamos as coisas como elas são. A morte está aí, não a aceitamos, no sentido de que não a desejamos nem a queremos, mas ela faz parte da vida. Ouvir, acolher, deixar a criança expressar suas percepções do que seja a morte, mais do que nunca é o papel da educação, do educador, seja na escola, seja na família, diante da morte. E diante das milhares de famílias enlutadas no Brasil, mais do que nunca é o momento da gente ter a maturidade de perceber que precisamos valorizar sempre e muito a vida.